Bom, pessoal, então sejam bem-vindas e bem-vindos de volta aí à nossa aula 9. Então, a gente vai fazer agora a segunda parte da aula. E a gente vai focar em dois temas que têm alguma interseção, que é a parte de classes residuais e teorema chinês dos restos. Lembrando que na primeira parte a gente estudou especialmente equações de congruência. Uma das aplicações imediatas foi o teorema de Wilson. E agora a gente vai dar uma segunda aplicação, que é o teorema chinês dos restos. Quando a gente está em equações de congruência, a gente tem uma equação só, e quando a gente fala de teorema chinês dos restos, a gente fala de um sistema de equações. Então, a gente vai discutir isso aí nessa segunda parte. Então, quando a gente fala de classes residuais, enfim, existem algumas formas aí de apresentar. Uma das minhas favoritas é essa aqui. É pegar uma figura que a gente fez algumas aulas atrás, não, foi na aula exatamente anterior, foi a aula 8, e essencialmente a gente fixava aí no número natural e particionava o conjunto dos inteiros via restos na divisão por n. Então a gente olhava quem eram os números que deixavam resto 0 na divisão por n, os números que deixavam resto 1 na divisão por n, e assim por diante, até chegar nos caras que deixavam resto n-1 na divisão por n. E a gente agrupava eles numa mesma classe. Certo? Isso aqui eu vou chamar de classe residual módulo n, essencialmente. Tá bom? O que a gente vai fazer é formalizar, e a gente vai ver que o que a gente faz nos inteiros a gente pode transladar quando a gente considera conjuntos de conjuntos, tá bom? Então a gente vai fazer isso aí nessa primeira parte. Então aqui é muito mais conversa do que resultado propriamente dito, tá bom? Então a gente vai fazer uma construção aqui bem tranquilo. Minha ideia, só para lembrar, é formalizar esse negócio aqui, tá bom? Então fixo i um número inteiro, o inteiro que você quiser, e n está dado, tá bom? Então se eu tenho fixado aqui um n natural e estou tomando i um número inteiro qualquer. Quando eu tenho um número i fixado, eu sei que certamente ele vai estar em alguma dessas classes, porque ele vai deixar algum resto na divisão por n, sendo esse resto podendo ser 0, 1 ou n-1. Qual é o fato principal? I está em alguma dessas que a gente está chamando de classes, e é o que a gente vai definir formalmente agora. Tá bom? Então, dado esse i, eu vou definir i barra como sendo o conjunto dos números inteiros que são congruentes a i módulo n. Ou seja, se a gente for para pensar naquela outra definição de congruência, são os números que deixam o mesmo resto que i deixa na divisão por n. Tá bom? Isso aqui eu vou chamar de classe residual de i módulo n. Tá bom? Isso eu posso fazer para qualquer número inteiro que eu quiser. Tá bom? Quando a gente estuda esse tipo de coisa, a gente pode fixar, na verdade, esse pedacinho da minha tabela. Bom, deixa eu melhor circular, porque senão vai ficar bom. 0, 1, até n-1. Então, eu pego os possíveis restos na divisão por n e vou olhar para quem são as classes residuais desses caras olhados módulo n. Então, eu vou definir vou estudar o 0 barra, o 1 barra, o 2 barra, e assim por diante até chegar no n-1 barra. Isso não impede que eu estude, por exemplo, quando eu estou olhando o módulo 10, olhar o 2022 barra. Não tem problema nenhum olhar o 2022 barra. O que eu estou sugerindo aqui nesse momento é que a gente olhe os barras mais simples possíveis. Daqui a pouquinho a gente vai verificar que o 2022 barra olhado no módulo 10 vai ser igual a um número que está entre 0 e 9, colocando barra, quando a gente olha esse módulo 10. Tá bom? Então, essencialmente, eu posso fazer isso para qualquer número inteiro, mas eu vou me restringir aos possíveis restos na divisão por n, que são o 0 até o n-1, ou seja, eu vou colecionar os conjuntos 0 barra, 1 barra, n-1 barra. Tá bom? E qual é a justificativa para isso? A gente sabe lá do algoritmo da divisão. Se você pega qualquer número inteiro, fixa um número qualquer, eu consigo, quando eu divido esse número inteiro fixado pelo meu n, que está fixado lá desde o começo, eu divido z por n, eu encontro um quociente e um resto, de tal forma que o z é escrito dessa forma, e aí, então eu consigo ter que esse resto está entre 0 e n-1, podendo ser os extremos. Tá bom? Mas essa escrita está me dizendo que o n divide a diferença entre z e r. Então significa que o z barra, aquele inteiro arbitrário que eu peguei, ele vai coincidir com r barra
para algum R variando entre 0 e n-1. Então, essa é a principal justificativa para a gente conseguir trabalhar não mais nos inteiros como um todo, mas num pedacinho dos inteiros. Tá bom? E aí eu vou denotar por Zn o conjunto formado por todas as classes residuais módulo n. Ou seja, quem vai ser o meu Zn? Bom, a gente já viu que, dado um Z, eu consigo relacioná-lo com um determinado número entre 0 e n-1. Então, basta que eu colecione 0 barra, 1 barra, até n-1 barra. Aí alguém pode estar se perguntando, beleza, por que eu não coloco o n barra aqui dentro? Bom, isso sai do seguinte fato. O que é n barra? Na prática, isso aqui é a mesma coisa que 0 barra. Porque o resto na divisão de n por n é a mesma coisa, é o mesmo resto da divisão de 0 por n, ou seja, resto 0. Tá bom? Já já a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos entender então em alguns exemplos. Vamos ver o que significa o Z2. E a gente pode fazer também o Z3, enfim, alguns outros, para a gente entender exatamente o que são esses conjuntos. Bom, seguindo exatamente esse conceito, o que vai ser o meu Z2? Vai ser formado pelo 0 barra e pelo 1 barra. Eu só tenho 2 elementos no meu Z2. Não se esqueçam, pessoal, o que é o 0 barra na prática? Ele é a classe residual de 0 módulo n. Então, eu posso pensá-lo como sendo o conjunto dos números pares. Então, o que a gente está fazendo na prática? Ao invés de pegar todos os números pares e distribuí-los no conjunto, eu estou encontrando um representante que represente todos esses números pares, e nesse caso eu estou chamando esse cara de 0 barra. Eu poderia colocar 2 barra, 4 barra, 6 barra, qualquer número par barra serviria. Mas para efeitos de simplificação é muito mais tranquilo trabalhar com 0 barra e 1 barra, tá bom? E o que é 1 barra? É o conjunto dos números ímpares. Tá bom? Então, 1 barra para mim é denotado assim. Lá no livro texto que a gente está seguindo, a anotação é um pouquinho diferente, tá bom? Mas vocês podem optar aí como vocês preferem usar. Eu prefiro a anotação do barra, tá bom? Beleza. Vamos fazer alguns comentários sobre essa operação aí que a gente está introduzindo para ficar bastante claro. Bom, a definição de I barra é a seguinte. Eu estou colecionando os caras que são congruentes a I módulo N. Então, vamos pensar nessa primeira observação que a gente está fazendo. A primeira observação é que A e B são congruentes módulo N se somente se A barra e B barra são iguais. Ou seja, quando eu colecionar os números que deixam o resto A na divisão por N e resto B na divisão por N, são os mesmos elementos. É essencialmente isso que está acontecendo. Como é que a gente prova essa observação? Bom, a ida. Se eu tenho que A e B são congruentes módulo N, então significa o seguinte: pega x inteiro de tal forma que x seja congruente a A módulo N. Por transitividade, x também vai ser congruente a B módulo N. Então, o conjunto dos inteiros que são congruentes a A módulo N coincide com o conjunto dos inteiros que são congruentes a B módulo N. Ou seja, significa que se eu trocar o I por A e trocar o I por B, os dois conjuntos vão ser iguais. Ou seja, o A barra e o B barra são iguais. E a volta, como é que a gente faz? Bom, se A barra e B barra são iguais, significa que os conjuntos que eles estão gerando são o mesmo. Então, eu estou falando que os inteiros que deixam o resto A na divisão por N, que deixam o mesmo resto que A na divisão por N, e o conjunto dos inteiros que deixam o mesmo resto que B na divisão por N, são exatamente os mesmos. Portanto, significa que A e B, né, por transitividade, A e B vão ter que ser congruentes módulo N. Bom? Outra informação importante que a gente tem é que se eu tiver duas classes residuais completamente diferentes, então a interseção entre esses dois conjuntos, A barra e B barra, é o conjunto vazio. Vou deixar de exercício para vocês provarem, tá bom, essa afirmação. Mas, essencialmente, se A barra e B barra são incongruentes módulo N, vocês podem pensar nessa figura. É como se o A barra fosse uma classe e o B barra fosse outra. Não existem elementos em comum dentro desses dois conjuntos. Tá bom?
E o terceiro item está falando que se você pegar os números de 0 até n-1 e unir o 0 barra com 1 barra, com 2 barra, com 3 barra, até chegar no n-1 barra, você coleciona todos os números inteiros. E essa figura aqui também traz exatamente essa ideia. Quando você unir o 0 barra, com 1 barra, com 2 barra, com 3 barra, até n-1 barra, você está colecionando todos os números inteiros. Bom? Então, essas propriedades aqui, quando a gente olha, bate o olho nisso aqui, fica completamente trivial. Tá bom? Vou deixar para vocês pensarem como provar isso por escrito, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, depois a gente pode fazer isso como exercício juntos. Beleza. Então, agora a gente tem que a gente tem um conjunto novo definido, né? Então eu defini um conjunto chamado Zn, e esse conjunto, pessoal, ele faz um papel importante no estudo aí de diversas coisas, inclusive, por exemplo, sei lá, em criptografia, o pessoal que estuda curvas algébricas acaba trabalhando nesses conjuntos Zn, tá bom? É possível fazer a definição do Zn utilizando a noção de conjunto quociente, mas não é o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Mas seria natural fazer isso, porém, eu particularmente prefiro, nessa apresentação, fazer o Zn dessa forma, tá bom? Ok. Bom, vamos pensar em Z especialmente. Z é um conjunto e a gente sabe que a gente pode definir a operação adição e a operação multiplicação em Z. São duas operações muito bem definidas, né? Adição de inteiros é inteiro, multiplicação de inteiros é inteiro. E aí a gente vai aproveitar essas duas operações que a gente definiu lá em Z para definir aqui no nosso Zn, tá bom? Então, lembrando, eu tenho o meu Zn formado por classes residuais e eu tenho que entender que classes residuais são conjuntos. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir operação entre esses dois conjuntos. Essencialmente é isso que a gente está fazendo, tá bom? Mas a gente vai fazer de uma forma extremamente prática. Então, dados A e B inteiros, eu sei que os barras deles são elementos de Zn, e eu vou definir a adição de A barra com B barra, tá bom? A barra com B barra. Eu vou definir simplesmente como sendo, eu não sei fazer isso, porém eu sei fazer a conta A mais B, porque essa conta está em Z, né? A adição de A e B é um número inteiro, e eu vou pegar o barra desse número. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Exemplo, eu estou pensando aqui com n igual a 2, tá bom? O que seria 1 barra mais 3 barra? Bom, pela definição que a gente acabou de fazer, isso eu calculo quanto é 1 mais 3 e depois eu passo a barra. 1 mais 3 é 4, então isso aqui é 4 barra. Só que a gente sabe que qual é o número de 0 até 1 que deixa o mesmo resto que 4 na divisão por 2? Bom, naturalmente é o 0, afinal de contas, ambos são pares, tanto 4 quanto 0. Ou seja, olha só o que eu estou fazendo. 1 barra mais 3 barra, estou calculando como sendo 4 barra, e esse corresponde ao 0 barra. Tá bom? Fazer esse, dá na mesma. Inclusive, a gente poderia ter já trocado aqui no começo o 3 barra por 1 barra. Afinal de contas, 3 barra e 1 barra são a mesma coisa quando n é igual a 2. Tá bom? É importante a gente perceber essas coisas nesse nosso início. E eu vou definir a multiplicação entre dois elementos de Zn da seguinte forma. Eu multiplico A por B e depois eu passo a barra. Tá bom? Então eu posso fazer a mesma coisa aqui, só que agora com a multiplicação. O que seria 1 barra vezes 3 barra? Seria calcula 1 vezes 3 dá 3 e passo barra. Bom, essencialmente é isso que a gente está fazendo. Daqui a pouco a gente vai ver mais alguns exemplos e a gente vai fazer uma coisa chamada tábua de operação. Acho que vai ficar mais tranquilo para a gente. Vamos lembrar de alguns conceitos. Talvez esse nome não seja comum, se for, melhor ainda. Mas quando a gente introduz essas operações adição e multiplicação, a gente, enfim, dado um conjunto qualquer, não vazio, eu posso introduzir duas operações, quer dizer, a gente pode definir uma operação binária, a gente pode introduzir duas operações binárias, enfim, a gente pode fazer diversas coisas. Em particular, quando a gente está em Z, a gente define a nossa adição usual e a nossa multiplicação usual. A adição vai satisfazer diversas propriedades
a multiplicação vai satisfazer diversas propriedades, e eu vou ter uma propriedade aí envolvendo adição e multiplicação. Eu vou relembrar com vocês, depois a gente comenta sobre os nomes. Quando eu olho para a adição nos inteiros, por exemplo, eu sei que a adição de dois inteiros, quando você pega lá, sei lá, A e B inteiros e faz A mais B. Isso é ainda um número inteiro. Então, eu tenho a propriedade de fechamento dentro do conjunto dos números inteiros para a operação adição. Além disso, a gente sabe que a operação é associativa. O que significa? Se você soma, se você faz a adição A com, abre parênteses, B mais C, isso é a mesma coisa que fazer A mais B, tudo isso mais C. Então, onde você coloca o seu parênteses não faz diferença. Então, a operação é associativa. Eu tenho um elemento neutro para adição dentro dos inteiros. Na verdade, é o zero, que a gente conhece muito bem, né? Qualquer número mais zero, zero mais qualquer número, são todos iguais àquele número que você pensou no começo. Tá bom? Nos inteiros, eu também tenho a existência do elemento inverso. Inverso em relação a qual operação? A adição. Então, se você pega lá o número 10, por exemplo, o inverso aditivo de 10 é o menos 10. Então, isso vale para qualquer inteiro. Só fazer um comentário aqui. Essa propriedade, por exemplo, ela não serve nos naturais. Porque eu sei que, dado o natural, o oposto do nosso natural, ele não está dentro do conjunto. Tá bom? E a gente, finalmente, tem a operação... a gente tem que a operação adição ela é comutativa. Isso significa que somar A com B e fazer a adição de B com A, o resultado vai dar o mesmo. Tá bom? Então, essencialmente, é isso que a gente tem sobre a adição. Como eu tenho essas 5 propriedades, eu vou chamar esse conjunto Z munido com a operação de adição de grupo abeliano. Tá bom? Isso aqui é uma estrutura algébrica, certo? A gente tem algumas estruturas algébricas aí, semigrupos, monoides e grupos, né? São os mais comuns. E quando a operação ela é comutativa, a gente chama de grupo abeliano. Só para vocês terem uma ideia, quando eu tenho um conjunto satisfazendo a primeira e a segunda, eu chamo simplesmente de semigrupo. Quando eu tenho um conjunto satisfazendo as 3 primeiras, eu chamo de monoide. Quando eu tenho um conjunto satisfazendo da primeira até a quarta, eu chamo de grupo. E se esse grupo tiver a propriedade de comutatividade, eu chamo de grupo abeliano, por isso o nome. Tá bom? Então, essas são as propriedades que o nosso conjunto tem. Quando a gente olha os inteiros em relação à multiplicação, eu até fiz aqui os nomes, e depois eu comento com vocês. A gente tem uma situação bem parecida, porque quando a gente faz a multiplicação entre dois inteiros, isso dá um inteiro, então eu tenho fechamento. Eu tenho associatividade, porque eu posso multiplicar A com B com C, escolhendo se eu vou multiplicar primeiro A com B, ou primeiro eu faço B com C e depois eu multiplico por A. Então você escolhe a ordem com que você deve fazer quando você tem 3 elementos. Esse negócio de ter 3 elementos, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, acho que talvez seja o momento de eu comentar, porque a associatividade, ela fala assim, você tem 3 números para serem multiplicados. Quando a gente coloca uma operação num conjunto, uma operação binária, ela só permite a gente a fazer a operação A vezes B. Essa operação, ela não pode, teoricamente, ser feita entre 3 elementos. Por isso que é importante a gente entender que isso poderia ser diferente disso. Afinal de contas, A vezes B dá um determinado D, né, por exemplo. Então, isso aqui seria D vezes C. E do outro jeito que a gente fez, né, se a gente tivesse feito A vezes BC, isso aqui seria A vezes E. Então, assim, em geral, essas expressões poderiam não ser as mesmas. Aí a associatividade garante que essas operações são as mesmas, independentemente se você multiplica primeiro A com B para depois multiplicar por C, ou se você multiplica B com C e depois faz A vezes esse resultado. Então, é importante a gente observar isso. Isso serve para qualquer operação binária. Por isso que é muito importante a gente entender que multiplicar 2 está muito bem resolvido com a operação binária que vocês introduziu, mas multiplicar 3, 4, 5, 6 elementos não está ok. Você tem que ir fazendo por partes. Tá bom? Mas, enfim, a multiplicação em Z ela é associativa, então ela tem essa propriedade de quando você tem 3 elementos, você escolhe onde você vai colocar o parênteses. Eu tenho um elemento neutro para multiplicação, que é o elemento 1, né? Qualquer número inteiro vezes 1 dá o próprio número inteiro que você pensou.
e, reciprocamente, né, 1 vezes qualquer número inteiro desse número inteiro que você está pensando. E, além disso, eu tenho a comutatividade. Afinal de contas, a multiplicação ela é comutativa nos inteiros. A vezes B e B vezes A dão o mesmo resultado. Tá bom? Se vocês pararem para pensar, da adição comparada à multiplicação, a única coisa que não aconteceu foi o inverso. Então, para adição eu tenho o inverso em Z, mas para multiplicação eu não tenho. Então, a estrutura como um todo tem propriedades diferentes, por isso que elas recebem nomes diferentes. Então, quando, por exemplo, eu tenho as 5 propriedades, eu chamei de grupo abeliano. Aqui eu não tenho as 5 propriedades, eu tenho menos. Nesse caso, eu vou chamar de monoide comutativo. Então, só para vocês entenderem as classificações, por exemplo, quando eu tenho fechamento e associatividade, eu chamo de semigrupo. Quando eu tenho fechamento, associatividade e elemento neutro, para aquela operação eu chamo de monoide. Quando eu adiciono a existência do elemento inverso, eu chamo de grupo. E quando eu tenho todas essas coisas e mais a comutatividade da operação, eu chamo de grupo abeliano. Bom? E aqui é a mesma situação, né? Se a gente for parar para pensar, eu tenho fechamento, eu tenho associatividade, então eu já tenho um semigrupo. Além disso, eu tenho a existência do elemento neutro, então eu tenho um monoide, só que eu não tenho a existência do elemento inverso. Ou seja, eu estou no exemplo de um conjunto que é um monoide, mas não é um grupo. Por quê? Porque falta a propriedade inverso. Porém, a operação é comutativa, por isso que eu vou chamar de monoide comutativo. Tá bom? E como eu tenho 2 operações, é muito comum, e vocês sabem muito bem, que eu poderia me perguntar quanto é que vale 2 vezes, sei lá, 3 mais 1. Aí que eu poderia me perguntar, bom, primeiro o que eu faço? Primeiro eu faço a multiplicação? Primeiro eu faço a adição? O que eu tenho que fazer primeiro? Nesse caso aqui está bem explícito, né? Eu tenho que fazer primeiro o que é 3 mais 1, que dá 4, para depois fazer 2 vezes 4, que dá 8. Tá bom? A pergunta é, será que eu posso relacionar essa expressão com alguma outra coisa? E a distributividade vem falar exatamente que pode. Eu posso fazer a operação de adição e depois fazer a multiplicação, como eu posso fazer a multiplicação via distributiva. 2 vezes 3 mais 2 vezes 1. Então, primeiro eu multiplico 2 vezes 3, multiplico 2 vezes 1 e faço a adição entre esses dois resultados. Então, a distributividade vem dizer exatamente isso, e a gente sabe que em conjuntos inteiros existe a distributividade muito bem feita. Tá bom? Então, com as propriedades de A1 até A5, propriedades de M1 até M4, e essa distributividade, eu vou chamar esse conjunto Z mais ponto de anel comutativo, porque a operação multiplicação ela é comutativa. Tá, vamos com calma. Vou chamar de anel quando? Quando eu tiver as 5 primeiras propriedades para adição e eu tiver as 2 primeiras para multiplicação. Essa adição não precisa ser uma adição usual, nesse caso aqui e a multiplicação não precisa ser a multiplicação usual, pode ser qualquer multiplicação que você queira definir, desde que as propriedades sejam verificadas. Tá bom? Então, se eu tiver A1 até A5 mais M1, M2 mais AM, eu tenho um anel. Se eu colocar a existência do elemento neutro para multiplicação, eu chamo de anel com identidade. Se eu colocar a comutatividade dessa operação multiplicação, vou chamar de anel comutativo com identidade. E, finalmente, se eu tiver uma propriedade extra, que eu já vou comentar, eu vou chamar de domínio de integridade. Então, eu estou colocando mais restrições a cada vez que passa. Quanto menos restrições, mais geral o conjunto fica. Eu vou colocando restrições, então eu vou diminuindo a quantidade de possíveis conjuntos com essas propriedades. Tá bom? O que é essa propriedade para o meu conjunto munido com essas 2 operações ser um domínio de integridade, que é o que a gente tem? É a propriedade da multiplicação, certo? Quando eu tenho 2 elementos não nulos e eu multiplico esses 2 números, o resultado não pode ser nulo também. Esse 0 aqui é o elemento neutro para a adição. Então, o domínio de integridade eles têm essa propriedade. Tá bom? Ok. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, basicamente, a operação adição e a operação multiplicação, elas vêm do que a gente tem de operação em Z. Tá?
Então, por isso, a gente vai verificar o que eu ganho de graça que vem lá da operação de Z para a operação em Zn. Então, vamos tentar entender isso. Bom, as operações que estão lá em Zn, que a gente acabou de introduzir, que são essas duas, elas são induzidas por operações que são feitas lá em Z, dos inteiros, que a gente acabou de ver diversas propriedades. E algumas dessas propriedades são mantidas. Por exemplo, como a adição de inteiros é inteiro, então esse cara aqui é inteiro. Passar a barra no número inteiro está ok. Tá bom? Então significa que a adição de classes residuais ainda vai ser uma classe residual. Ou seja, tem um fechamento. Associatividade. Como a operação nos inteiros é associativa, então é possível provar que a operação aqui também vai ser associativa. Enfim, a gente vai percebendo que as 5 primeiras propriedades elas vão continuar sendo satisfeitas. Ou seja, em relação a essa adição que a gente está introduzindo aqui, o meu conjunto ele é fechado para essa operação, a operação é associativa, eu tenho um elemento neutro, eu tenho um elemento inverso, e a operação é comutativa. Quem é o elemento neutro da minha operação? É o 0 barra. Lembrando que agora eu estou em Zn, tá bom? E o que é o inverso de A em relação à adição? Você troca o sinal de A e pega o barra do cara. Tá bom? Da mesma forma vai acontecer com a multiplicação. Então, essas propriedades elas vão continuar sendo satisfeitas no Zn, tá bom? E o elemento neutro para multiplicação vai passar a ser o elemento 1 barra, tá bom? Porém, essa propriedade de distributividade também é possível mostrar que continua sendo satisfeita. Agora, essa propriedade de domínio de integridade, a gente não tem de forma geral, tá bom? Então, essa vai ser uma grande diferença aí de números primos para números compostos. Se eu tiver que o n é composto, a gente consegue provar que ele não forma um domínio de integridade com aquelas operações. Enquanto que se o número for primo, ele, além de satisfazer aquela propriedade, ele satisfaz algo um pouco mais forte. Bom, então a gente vai ver isso já já. Vamos só tentar entender por que em geral Zn... Bom, aqui eu omiti, né, mas acho que está bem claro, né, que eu estou trabalhando com Zn, a adição que eu acabei de definir e a multiplicação que eu acabei de definir. Não forma domínio de integridade, porque se o n for composto, por exemplo, então o Zn não vai ser um DI. Como é que eu provo isso? Bom, como o n é composto, a gente já usou esse argumento mais cedo, ele é A vezes B, com o A variando entre 1 e n, o B também, um dos dois vai ser menor ou igual que o outro, e o meu n vai poder ser escrito como sendo A vezes B. Eu já escrevi isso. Então, n é igual a A vezes B, em que o A e o B estão entre 1 e n estritamente, certo? Ou seja, assim, quando eu calcular o 0 barra, isso aqui vai poder ser calculado como sendo n barra. Afinal de contas, o n e o 0 deixam o mesmo resto na divisão por n, que é o próprio 0. Só que eu sei que n barra é a mesma coisa que A vezes B barra. Afinal de contas, quanto é A vezes B? N. Trocando esse n por A vezes B. Mas pela definição da operação multiplicação no Zn, isso aqui é A barra vezes B barra. Ou seja, olha o que aconteceu. Eu encontrei um A e um B que são estritamente maiores do que 1 e estritamente menores do que n, de forma que o produto de A com B dá 0 barra. Então, eu consegui mostrar dois caras que são diferentes do 0 barra, né, que é o elemento neutro, aí para adição, de forma que o produto entre eles dê o elemento neutro para multiplicação. Isso em Z, em R, em Q, não acontece. Tá bom? Deixa eu colocar aqui um exemplo para a gente entender o que está sendo feito aqui. Então, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Então, por exemplo, o número 12 ele é composto. Ele é escrito como sendo 2 vezes 6, certo? Então, com isso, eu consigo provar que 2 barra vezes 6 barra dá quanto? Pela definição é 12 barra, e 12 barra é a mesma coisa que 0 barra. Eu estou considerando o n sendo igual a 12. Certo? Então,
eu mostrei que existem dois elementos diferentes de zero, cujo produto é zero, certo? Então, nos inteiros isso não acontece, a gente vai ver já já que se o P for primo isso não vai acontecer, certo? Isso vai diferenciar bastante aí números primos e números compostos. Então, vamos para o próximo teorema que fala o seguinte, eu pego P um número primo, então ZP é cor. O que significa ZP ser um cor? Bom, aqui também não está explícito, mas eu estou considerando a adição usual e a multiplicação usual. O que significa ser um cor? Bom, significa que eu preciso ter todas aquelas propriedades de grupo abeliano aqui, de monoide comutativo com identidade, com distributividade, e aí eu troco essa condição aqui do domínio de integridade para eu preciso que todos os elementos sejam inversíveis para a multiplicação. Bom, aqui eu só esqueci um detalhe técnico, né, que é ZP estrela, porque eu tenho que tirar o elemento neutro, afinal de contas o elemento neutro é não inversível, né? Beleza, como é que a gente mostra isso? Então, basta mostrar, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. Para aqui. Para mostrar que ZP estrela com a adição e a multiplicação é um corpo, basta mostrar que todo elemento de ZP é inversível. E aí vocês devem estar se perguntando, mas qual é a relação entre esse conteúdo e o conteúdo que a gente estava vendo antes? Bom, vai aparecer exatamente agora. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um elemento em ZP, pegar a barra um elemento de ZP. Queremos encontrar, queremos mostrar, na verdade, que existe um B barra em ZP, tal que a barra vezes B barra seja igual a 1 barra. O que significa ser inversível? Eu pego o elemento, eu tenho que encontrar um cara que multiplicado por ele coincida com o elemento neutro para a operação multiplicação. Ah, mas por que não precisou fazer B vezes A, ou seja, a multiplicação ao contrário? É essencialmente porque a minha operação de multiplicação já é comutativa, então não preciso me preocupar em qual ordem que eu estou fazendo. Se não fosse comutativo, aí teria que ter esse cuidado a mais. Tá bom? Mas, galera, isso equivale a dizer que a congruência A vezes X congruente a um módulo P tem solução em Z. Por quê? Porque dizer que A barra vezes B barra seja igual a 1 barra significa que, deixa eu colocar aqui em rosa, significa que AB barra é igual a 1 barra. Mas uma barra, um determinado número barra ser igual a um determinado número barra, significa que eles deixam o mesmo resto na divisão por N. Ou ainda, é dizer que AB é congruente a 1 módulo N. Certo? Então, dizer que esse B existe significa dizer que existe uma solução B para a congruência AX congruente a 1 módulo P. Bom? Eu coloquei ali N, mas, enfim, vocês entenderam o que é P, né? Módulo P. Beleza? Então, significa que esse cara aí tem solução em Z, que era o que a gente estava caminhando para fazer. Certo? Só um minutinho aqui. Beleza. Ok. Então, o que a gente está querendo provar é que, dado um a barra em ZP barra, eu quero provar que isso aqui tem solução. Pelo teorema, acho que 16, né? A gente pode verificar. Pelo teorema
16, essa equação de congruência tem solução. Pois, quando a gente for calcular o MDC entre A, né, esse A aqui e esse P aqui, isso dá MDC 1. Por quê? Porque, bom, se o elemento está em ZP estrela, ou porque é ZP estrela, significa que o A a barra é diferente do 0 barra. Ou seja, são números que não deixam resto zero na divisão por P, ou seja, são números que não são múltiplos de P. Tá bom? Então, o MDC é 1. Isso faz com que essa equação de congruência tenha solução, e se ela tem solução, significa que existe um B, de forma com que isso aqui aconteça. Tá bom? E aqui a gente termina, então, essa demonstração, provando, então, que esse cara aqui é um corpo. Porque a gente já sabia que, quando N era qualquer, na verdade, né, não precisava ter essa restrição de ser primo, a gente tinha um conjunto que era... tinha essas propriedades, só não tinha propriedade de domínio de integridade, tá bom? E aí a gente provou que, em geral, isso não acontece, mas se o N for um número primo, além daquela condição ser verdadeira, eu vou ter que todo mundo é inversível. É mais forte do que aquilo, tá bom? Para fechar essa parte, galera, eu vou falar um pouquinho sobre as tábuas de operação, só para a gente entender um pouquinho melhor como funcionam essas operações aí em ZNs, tá bom? Nesse primeiro caso aqui, eu estou pegando n igual a 3, tá bom? Nessa tábua de operação. E eu vou pegar todos os elementos de Z3, 0 barra, 1 barra e 2 barra, e fazer as possíveis adições para os elementos de Z3, 0 barra, 1 barra e 2 barra. Tá bom? Então, vamos fazer a conta aqui rapidinho. Professor, tem como só voltar na anterior rapidinho? Coisa rápida. Claro, claro. Tá, pode dar continuidade, obrigado. Beleza. Então, eu vou tentar entender como o 0 é operado com 0, 0 operado com 1, 0 operado com 2, 1 operado com 0, 1 operado com 1 e assim por diante. Vou fazer todas as contas possíveis. Pela definição, né, o que é 0 barra mais 0 barra? A gente faz a adição 0 mais 0, então, teoricamente, eu teria que fazer 0 mais 0 e passar a barra. Só que 0 mais 0 é a mesma coisa que 0. Né? Então, por isso que eu vou colocar aqui como resposta 0 barra. Só lembrando, pessoal, que o conjunto Z3 ele é formado pelo 0 barra, 1 barra e 2 barra. Bom? Então, eu tenho 0 barra, fazendo um pouquinho de conta aí, 1 barra, 2 barra. Aqui eu vou ter 1 barra, 2 barra. E quando eu fizer 1 barra mais 2 barra, isso vai ser a mesma coisa que 1 mais 2 barra. Só que 1 mais 2 barra é a mesma coisa que 3 barra. Só que o 3 barra, ele não está descrito nesse formato. Então, o que a gente faz? A gente tenta reduzir módulo 3. Por isso que eu vou dizer que 1 barra mais 2 barra dá 0 barra. Tá bom? E de forma semelhante, aqui eu vou ter 2 barra, aqui eu vou ter o 0 barra, e aqui eu vou ter 1 barra. Porque, afinal de contas, 2 mais 4 dá... Desculpa, 2 mais 2 dá 4. E 4 barra é a mesma coisa que 1 barra quando a gente olha o módulo 3. Tá bom? E a gente segue fazendo aí os outros casos. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque vai ser tudo 0, né? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então aqui também vai ser 0, aqui vai ser 0. E fica legal fazer 1 vezes 1, que dá 1. 1 vezes 2, que dá 2. 2 vezes 1, que dá 2. E 2 barra vezes 2 barra dá 4 barra, que é a mesma coisa que 1 barra. Tá bom? E aí, pessoal, é interessante a gente perceber que essa tábua de operação, ela traz informações sobre inversos, por exemplo. Então, perceba, eu obtive como resultado aqui 1 barra. Então, significa que esse cara e esse são o inverso um do outro. Tá bom? Da mesma forma, aqui eu tive 1 barra, então significa que esse cara e esse são inversos um do outro. Fazer em Z4 a mesma coisa. Um pouquinho mais rápido agora. 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra. 1 barra, 2 barra, 3 barra e 0 barra, né? 1 mais 3 dá 4. Aí depois 2 barra, 3 barra, 4 barra, que é o 0 barra, e 1 barra, e finalmente 3, 0, 1 e 2. Tá bom? Para multiplicação, bom, a primeira linha, a primeira coluna vão ser todos os elementos vão ser iguais a 0. Aí aqui eu vou ter 1, 2, 3. Embaixo eu vou ter 2, 4, que é 0. E 6, que é 2.
E, finalmente, na última linha, eu vou ter 3, 6, né, que é 2, e 1 bar. Tá bom? Então, perceba que aqui está mostrando que 2 barra vezes 2 barra é 0 barra, ou seja, Z4 com adição e multiplicação não é um domínio de integridade. Tá bom? Por outro lado, quando eu obtenho aqui o meu 1 barra, eu consigo verificar que esse cara e esse são inversos um do outro, e que esse cara e esse aqui são inversos um do outro. Tá bom? Poderia fazer mesmo análise na adição e tudo mais. Beleza, então essa parte de classes residuais está feita. E agora a gente parte para o teorema chinês dos restos para a gente finalizar a nossa aula. Bom, o teorema chinês dos restos, ele vem generalizar a parte de equações de congruência. Em qual sentido? Antes a gente tinha uma equação de congruência e a gente estava tentando resolver. Agora eu vou ter uma sequência de K equações de congruência, certo? E eu quero resolver isso que a gente chama de sistema. Tá bom? Então, a condição em geral é, eu tenho todos esses coeficientes sendo números inteiros, os coeficientes independentes sendo inteiros, e eu peço que esses NIs sejam naturais maiores do que 1. Tá bom? Uma observação importante. Meu objetivo final, resolver esse sistema. Então, vamos imaginar que eu tenho uma determinada solução para o meu sistema, que eu chame de x0. Então, significa que x0 vai satisfazer essa primeira equação, vai satisfazer a segunda, e assim por diante até satisfazer a minha última equação. Então, a afirmação aqui da observação é, se o sistema tem solução, então cada equação individualmente tem solução. Tá bom? Agora, para essa equação ter solução, eu preciso que o MDC entre A e NI seja, divida, na verdade, o número BI. Isso a gente já sabe da parte de congruência. Agora, provas para existência de solução e unicidade de solução, talvez não seja o mais interessante. Talvez a gente precise realmente saber resolver. Tá bom? Eu vou fazer um comentário aqui, eu vou deixar a solução para vocês, por causa do tempo. Mas lá no capítulo anterior, é provado que se eu tenho um determinado número, C, congruente a B, módulo N1, módulo N2, módulo N3, assim por diante até módulo NK, é possível provar que esse número também vai ser congruente a B, módulo o MMC, dos números N1, N2 até NK. É possível provar isso. Tá bom? Então, numa situação em que você saiba que você tem, sei lá, uma equação de congruência em que esse cara aqui é constante e o coeficiente aqui também é constante, então você consegue resolver utilizando esse método. Tá bom? Vou deixar a leitura para vocês fazerem. Vamos tentar entender como a gente pode fazer na prática a resolver um sistema de inequações, ou um sistema de congruência. Então, o que a gente faz? Por enquanto, a gente não tem teoria, então vamos tentar entender usando a linguagem de congruência. Bom, vou pegar um exemplo bem simples, x congruente a 3 módulo 7, x congruente a 2 módulo 9. Como o número aqui não é o mesmo, então não posso aplicar essa ideia, tá, galera? É importante a gente perceber isso. Ok, então, de 1, né, da equação número 1, temos que existe... Bom, vamos fazer só uma coisinha antes. Suponha que exista x zero inteiro, solução do sistema. Tá bom? Vou supor que ele tenha solução. Daí, o que a gente conclui? Bom, eu vou concluir que x0 vai ser igual a 3 mais 7k, isso que vem da equação número 1, e eu vou ter que x0 vai ser igual a 2 mais 9L. Certo? Aqui não tem nenhuma novidade, né, digamos assim. A gente só está
fazendo o cálculo mesmo, usando a informação que a gente tem, tá bom? Beleza. Só um minutinho. O que você faz? Você escolhe uma das duas, tá bom? Você escolhe uma das duas. Por exemplo, se você escolher essa aqui, o que você vai fazer como é solução do sistema, então eu posso substituir o x por esse x0, que é igual a esse cara. E se eu quiser escolher a segunda, não tem problema nenhum. Você sabe que esse x0 é a solução do sistema, então satisfaz a primeira equação. Então você substitui esse cara no lugar do x. E aí você vai chegar numa outra congruência. Tá bom? Então esse seria o caminho. Antes da gente seguir dessa forma, só fazer um comentário aqui rápido. Eu deveria ter feito antes. Note que cada equação de congruência tem solução. Por quê? Bom, quando a gente vai na equação número 1, eu tenho que o MDC entre 1 e 7 é 1, né? E 1 divide 3. E o MDC entre 1 e 9, que é 1, isso divide 2. Tá bom? Talvez devesse ter feito isso antes. Tá bom? Então, seja x0, solução. Aí, como eu estava falando antes, você escolhe, né, se você quer a primeira ou a segunda. Eu vou escolher a primeira. Então, existe um K inteiro, tal que, quando a gente fizer quando a gente for escrever o x0 usando essa equação de congruência, eu vou descobrir que x0 é 3 mais 7 vezes esse k. Afinal de contas, como x0 é congruente a 3 módulo 7, significa que x0 menos 3 é múltiplo de 7, ou ainda x0 é 3 mais um múltiplo de 7. Tá bom? Então, substituindo em 2, o que a gente obtém? A gente percebe que 3 mais 7k é igual a 2 módulo 9. Certo? Então, eu sei que existe o inteiro k de tal forma que isso aqui aconteça. Tá bom? E agora, o que a gente faz? A gente, tenta reduzir o máximo que a gente puder. Né? Por exemplo, como é que eu tiro esse 3 daqui? Eu poderia subtrair 3 dos dois lados e chegar em 7k igual a 2 menos 3, que dá menos 1. Como a gente está olhando o módulo 9, é muito mais simples a gente, ao invés de subtrair 3 unidades, a gente somar 6 unidades. Que é esse número aqui, quando somado com esse número 6, ele vai continuar entre 0 e 9. Tá bom? Então, somando 6, a gente obtém que 7k vai ser congruente a 8 módulo 9. Então, olha o que eu fiz. Eu usei a primeira informação, sabendo que existia solução inteira. E agora eu sei que existe o K de tal forma que isso aqui aconteça. Agora eu quero saber, será que esse K existe de tal forma que que essa equação tenha solução? Bom, a resposta é como MDC entre 7 e 9 é 1 e 1 divide 8, então aquele K pertencente aos inteiros satisfaz a equação de congruência acima. Ou seja, eu sei que 7k congruente a 8 módulo 9 tem solução. Então, bom, por um lado eu escrevi o x0 dessa forma, e o que eu estou provando aqui é que esse k, ele existe nesse formato aqui, e além disso, ele satisfaz uma equação desse tipo, que poderia, a princípio, não satisfazer. Tá bom? E aí, bom, aqui eu teria que simplesmente resolver essa equação de congruência. Como é que eu posso resolver? Vou colocar aqui. Resolver equação de congruência.
Então, eu posso fazer por equação diofantina, ou eu posso usar inverso. Certo? Eu vou optar pelos inversos, que vai ser um pouquinho mais rápido. Como 9 é um número pequeno, e eu estou buscando pelo inverso de 7 módulo 9, então as possibilidades são poucas, tá bom? Então, eu vou deixar de exercício aí para vocês completarem, mas se vocês multiplicarem por 4 dos dois lados, por que 4? Porque 7 vezes 4 é 28, né? E 28 é 1 módulo 9. Então, o inverso de 7, módulo 9 é 4. Então, multiplicando por 4, eu fico com 4 vezes 7x, congruente a 4 vezes 8, módulo 9. E aí a gente reduz, né? Esse cara aqui é 1 módulo 9 e 4 vezes 8 dá 32, certo? 32 módulo 9. Quando a gente faz a conta, a gente vê que é 5, certo? Opa, aqui não é x, não, aqui é k, né? K. Então, a conclusão é que, assim, esse k que eu estou procurando, ele tem que ser congruente a 5, módulo 9. Logo, existe um L pertencente aos inteiros, tal que o meu k vai ser igual a 5 vezes L mais 5 mais 9 vezes L. Então, eu descobri como é que tem que ser o formato do k. Então, eu tinha descoberto que o x0 era 3 mais 7k e acabei de descobrir que o k tem que ser 5 mais 9L. A conclusão é, portanto, o nosso x0 tem que ser igual a 3, né, que era o ponto inicial ali, 3, mais 7 vezes k, que é 5L mais 5 mais 9L. Ou seja, o x0 vai ser igual a 3 mais 35 mais 63L, que é igual a 38 mais 63. Certo? Ou seja, o que eu fiz? Eu mostrei que se x0 é solução disso, o x0 tem que estar no formato 38 mais 63L. Ou seja, eu recuperei todas as soluções do meu sistema. Então, pessoal, estou mostrando para vocês uma forma de fazer um sistema de equações de congruências. É o jeito mais eficiente? Com certeza não, pessoal. Com certeza não. Porque imagina, aqui eu só tenho duas equações e os números que estão dentro do módulo são pequenos, eu não tenho coeficiente multiplicando x, e mesmo assim eu ainda demorei um tempinho para conseguir resolver, tá bom? Então, o teorema chinês dos restos, ele vem nos dizer como fazer de forma geral. Essa que vai ser a nossa grande vantagem, tá bom? Como não vai dar tempo de entrar no teorema chinês dos restos de fato, eu vou fazer mais um exemplo usando essa mesma abordagem, tá bom? E só para vocês verem que pode ser que individualmente as minhas congruências tenham solução, mas de forma geral eu não tenho a solução, tá bom? E aí depois na próxima aula a gente começa o teorema chinês dos restos, sem problema. Então, nesse caso aqui eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais rápida, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, como o MDC entre 1 e 6 é 1, né? O MDC entre esse termo e esse é 1, e divide esse 1, e o MDC entre 1 e 10, que é 1, divide 4, então, cada equação tem solução. Na questão anterior, a gente sabia dessa mesma informação, e a gente percebeu, fazendo as contas, que soluções da primeira e soluções da segunda tinham algumas interseções. A gente percebeu, fazendo as contas, que lá as interseções eram nesse formato. O que a gente vai ver nesse caso? Que apesar de individualmente essa ter solução e individualmente essa ter solução, a interseção entre as soluções, na verdade, entre os conjuntos de soluções, não existe. Tá bom? Então, a primeira tem, vamos dizer assim, sei lá, vamos imaginar que a primeira tenha números pares como soluções, a segunda tenha números ímpares. Bom, não existe solução comum. É isso que mais ou menos que a gente vai fazer nessa questão. Tá bom? Ok?
E agora, o que a gente faz? Seja x0, solução de 1, certo? A primeira equação. Daí, existe um determinado k inteiro, tal que x0 vai ser igual a 1 mais 6k. Então, vamos supor que esse mesmo x0 seja solução de 2 também. Que esse é o nosso objetivo, que o cara seja solução da primeira e da segunda. Daí, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que 1 mais 6k vai ser igual a 4, congruente a 4 módulo 10. Isto é, se a gente somar, subtrair 1 dos dois lados, eu vou ficar com 6k congruente a 3 módulo 10. Lembrando que esse k ele é inteiro. Bom, mas o MDC entre 6 e 10 é 2, certo? O MDC entre esse cara e esse é 2. E 2 não divide 3. Ou seja, significa que esse k inteiro fazendo x0 ser dessa forma, ele existe. E quando eu suponho que esse x0 seja a solução dessa outra congruência, eu chego numa contradição. Que eu estaria dizendo que esse sistema de congruência também teria solução. Certo? Assim, não existe k inteiro tal que 6k seja 3 módulo 10 e x0 não pode ser solução de 2. Ou seja, o que a gente provou aqui? Que se eu tenho uma solução da primeira congruência, ele não vai ser solução da segunda congruência. Então, significa que elas não têm soluções em comum. Beleza? Pessoal, eu vou parar aqui. A próxima etapa seria enunciar o teorema chinês dos restos. Como é um teorema que é muito importante, muito relevante para o Encke, eu vou deixar para fazer no comecinho da aula que vem, para a gente fazer vários exercícios sobre isso. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui.